Bom, acho que já estamos todos aqui, né? Wilker, primeiro trabalho de efeito da tecnologia digital. Augusto, percepção dos gestores de TI. Matheus, né? Os efeitos da sociomaterialidade. E Ana Beatriz. Né? Tem mais algum dos autores que você sabe vai participar? Querem aguardar? Não? Bom, então acho que a gente podemos iniciar. 8h28, a gente ganha 2 minutinhos. Né? Pode ser, estão todos de acordo. Então, primeiramente, aí, sejam bem-vindos, né, novamente ao SEMEAD, né? Estamos aí no último dia, né? Espero que tenham separado um tempinho para participar de outras palestras, né, de workshops, né, de um evento, né? Também tem sido muito bom aí, como sempre, né, o evento. Várias trocas e várias workshops ali importantes têm ocorrido aí durante esses dias, né? Bom, nessa sessão de apresentação, a gente tem a possibilidade de passar os vídeos que foram disponibilizados, ou se alguém também desejar, ao invés de passar o vídeo, fazer a apresentação ao vivo, né? Também tem essa possibilidade, aí fica conforme o desejo de vocês, que vocês acharem melhor. Alguém aí tem o interesse em fazer a apresentação ao vivo? Augusto, está fechado o seu áudio. Eu prefiro o vídeo, porque a gente já conseguiu cronometrar os 8 minutos e ao vivo Concordo, é talvez a isso que eu gente estava não pensando consiga. também. A gente sempre é mais prolixo, né? A gente Isso, perfeito, cara. Sim, sim. Não, excelente. Com o vídeo aí ajuda a gente ficar dentro do tempo, né? Mas está ótimo. Então a gente segue com a apresentação dos vídeos e aí fazemos uma apresentação do trabalho e a gente abre um espaço para pergunta na sequência ali da apresentação daquele vídeo. Depois passamos para o próximo. Aí no final, vai sobrar alguns minutos ainda, aí a gente faz um debate geral, né, a respeito dos trabalhos, tudo bem? Acho que é importante, acabou a apresentação, a gente pode fazer já algumas questões, né, quem tiver algum assunto a colocar, alguma contribuição, né? Já fica um pouco mais dinâmico, a gente acaba de já ver a apresentação. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler os trabalhos, né, antes, né? Mas assim a gente já otimiza o tempo também, né? A Débora também está aqui nos assessorando, ajudando aí na parte da estrutura aí do SEMEAD, na apresentação, também deve ter nas arguições também aí relacionadas aos trabalhos, tá certo? Então nós possamos iniciar, né? Vou só deixar um lembrete aqui, depois eu vou postar aqui no chat que tem um link, né, para a avaliação da sessão. Aí depois eu convido a todos aí no final para que façam a avaliação. Aí são duas questões a respeito ali da moderação, né, da organização da sessão e sobre os trabalhos apresentados. Tá certo? Então podemos iniciar na ordem, vamos iniciar na ordem que foi divulgada na programação. Tá? A gente respeita ali a ordem da programação. Temos então o primeiro trabalho, que é o trabalho do Wilker e da Glaucia, né? Na forma que foi publicada ali na moderação, The Effect of Digital Technologies, né? Organization Performance, Um minutinho, que é o 636. Depois na sequência é o 798. Glaucio, desenvolvemos esse artigo intitulado Efeito das Tecnologias Digitais na Performance Organizacionais de
pequenas e médias empresas do Brasil, um estudo empírico. Essa pesquisa parte do contexto onde há pouca discussão no contexto no contexto micro da mudança digital, especificamente no contexto das micro e pequenas empresas, e esse fator agrava porque a maior parte das micro e pequenas empresas não consegue satisfazer essas exigências de imperativos de digitalização. Então, o fenômeno ainda é pouco estudado, e alguns autores tentaram explicar a relação entre participação de mercado, crescimento de lucros e de vendas, mas negligenciaram algumas variáveis endógenas do desempenho da empresa, como qualidade, eficiência de processo, satisfação do cliente e capacidade de resposta. Então, algumas variáveis não foram incluídas nas pesquisas anteriores, e esse artigo, então, ele contribui para a literatura ao adicionar essas variáveis e respondendo essas perguntas. Qual é o impacto da digitalização no desempenho das pequenas e médias empresas entre o período de 2021 e 2022 em Minas, e quais as tecnologias de digitalização que são medidores de desempenho superior. Então, o objetivo é justamente compreender os impactos da digitalização no desempenho das organizações, das micro e pequenas empresas, dada a relevância, né, 98% das empresas do Brasil são micro e pequenas, e esse estudo, então, responde a estudos anteriores que vêm solicitando essa análise. A fundamentação teórica, ela parte de vários autores que defendem a proposição de que a produtividade, a digitalização aumenta a produtividade, melhora o desempenho da organização. Então, essas tecnologias melhoriam esse desempenho, tanto financeiro como não financeiro. Foram considerados fatores financeiros e não financeiros de desempenho, tais como satisfação dos funcionários do absenteísmo, e a gente considerou aí o lucro dentro de fatores financeiros, o crescimento da renda e o retorno do acionista, e para fatores não financeiros, a satisfação do cliente, a satisfação dos funcionários, o absenteísmo, a capacidade de resposta, a eficiência dos processos e a qualidade do produto. As tecnologias digitais estão consideradas nesse trabalho seguem a classificação de Gilbert, que a gente considera como da coleta de dados, processamentos, rede entre si e automação como elementos fundamentais dentro da análise aí das tecnologias digitais. Esse é o modelo, o framework teórico, no qual a gente tem as tecnologias digitais, dependendo do grau de utilização dessas tecnologias, a gente teria um aumento de performance, seja financeira como não financeira, entendida por essas variáveis aqui conforme literatura. Fizemos uma pesquisa quantitativa, é um estudo explanatório entre micro e pequenas empresas em Minas Gerais, foram entrevistadas as organizações, rodamos uma amostra estratificada, probabilística, com dados de análise multidimensional, procedimentos de validação de dados foram executados testes Shapiro-Wilk, regressão linear, múltipla e correlação de espelho. Aqui a gente tem aqui tantas categorias, digitalização e performance, e dentro dessas categorias aí o deployment dela, Data Collection, Network Automation e performance financeira e não financeira, com as perguntas relativas a cada um. Os dados são submetidos ao teste Shapiro-Wilk da amostra, os procedimentos padrões aí da análise quantitativa. A gente tem aqui os fatores de performance financeira e não financeira e performance geral sendo correlacionados, e com detalhe aqui para network, uma correlação positiva forte aqui com as performances, seguidos por data collection no processo e em seguida robotization. O resultado, então, a gente utilizou regressão múltipla também para variar a predição das oscilações de desempenho, e aí a gente obtém aqui as variáveis de performance geral, financeira e não financeira com as equações do modelo com um R satisfatório em si. Porém, quando a gente foi entender para cada categoria, foi executado o teste T, a gente viu que a hipótese nula de que os componentes foram criados aleatoriamente não foi rejeitado. Então, isso aí levou a gente a ter que excluir alguns elementos. A gente excluiu os elementos do modelo Banco Digital, Internet das Coisas, entre outros, e obtendo um novo modelo, e assim, após o teste T mostrou satisfatório, também foram feitas análises de colinearidade e multicolinearidade, outliers, e enfim, a gente obteve o modelo representativo. Bom, esses três modelos aí,
indicam que, apesar da correlação positiva entre tecnologias digitais e o desempenho ao nível de significância estatística 0,05, existia essa correlação positiva, apenas o site próprio, o comércio próprio, o banco digital, a internet das coisas, redes sociais, a intranet, o trabalho remoto e a robotização são preditores de desempenho. As variáveis Big Data, comércio eletrônico de terceiros e segurança cibernética não foram preditores de desempenho, tanto financeiro como não financeiro. Bom, como discussão, então, os estudos corroboram com algumas proposições anteriores, estudos anteriores, confirmaram que as hipóteses de que as tecnologias digitais estão positivamente relacionadas com a performance, tanto os aspectos financeiros como os não financeiros são influenciados, mas as tecnologias de coleta e processamento de dados e redes sociais têm uma correlação mais elevada em comparação às tecnologias de robotização e influenciam mais o desempenho financeiro do que o não financeiro. As tecnologias de redes apresentam maior grau de desempenho em todas as categorias e a coleta e processamento de dados estão mais relacionados com o desempenho financeiro, corroborando com as proposições de Mosavi e Trincia. Bom, Big Data, comércio eletrônico, terceiro e segurança cibernética não são preditores de desempenho superior, o que indica que investimentos como site próprio, comércio próprio, pode aumentar o lucro, o crescimento da renda e o retorno dos acionistas, mas não afeta necessariamente o nível de significância aspectos não financeiros, como satisfação do cliente, satisfação dos funcionários, TCI, absenteísmo e capacidade de resposta. Então, todos os modelos têm as redes sociais como principal fator para prever o desempenho, seguidos pela robotização, internet das coisas para o desempenho financeiro, internet das coisas, intranet para não financeiro. A gente observa, então, que os resultados estão alinhados com estudos recentes sobre digitalização. A digitalização, então, é um fator crítico. E esse estudo, então, ele vai de encontro ao preenchimento de lacunas, que justamente a falta de trabalhos que busquem modelos integrados para explicar o fator da digitalização, sejam endógenos ou exógenos. No nosso caso, a gente incluiu essas variáveis endógenas. As implicações práticas é que esse estudo, inclusive, ajuda os gestores a formular iniciativas que permitam um desempenho superior, considerando os fatores financeiros e não financeiros, e eles podem escolher a tecnologia mais adequada, então, de acordo com o objetivo deles, seja financeiro ou não financeiro, seja uma ferramenta benéfica, então, para essas organizações. Implicações, então, para políticas públicas também, ajuda o governo a executar e selecionar a tecnologia apropriada que ele vai querer estimular para um determinado setor, e as limitações a respeito da análise transversal acerca do desempenho e a suposição de causalidade, né? Uma vez que o desempenho ele também pode ser afetado, né, com uma causalidade reversa. Bom, sugestão para pesquisa futura é considerar traços culturais dos empreendedores, estudos longitudinais também mais significativos. Essas são referências, muito obrigado. Tudo bem, parabéns, Waker, ao trabalho, né? Traz bastante contribuições aí para a área, principalmente aí uma visão de como nós temos impactar, as tecnologias têm impactado nas pequenas e médias organizações, né, micro e pequenas empresas. Acho que tem explorado essa questão das variáveis não financeiras, né, desempenho em variáveis não financeiras, como trouxe ali como seus dentro dos objetivos, né, e um dos impactos também relacionados aos estudos que vem sendo desenvolvido na área, né. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Acho que já apresentou um método bem robusto, né? Seguiu bem o rito ali das avaliações, né? Dos questionários bem estruturado, né? A aplicação e validações, né? Todas as verificações. Então, você aplicou o método, né? De forma aí bem, é, é, de uma certa forma, como esperado, mas mais ainda assim, de uma forma bem estruturada, né? Seguindo ali bem a linha das avaliações dessas pesquisas e na formato de questionários, né? Acho que uma avaliação estatística robusta, né, foi aplicada, que corrobora aí com as afirmações, né, que foram apresentadas, né, no decorrer da discussão do trabalho, né? Parabéns aí pelo trabalho. A gente tem esse momento agora espaço para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, não tem algumas questões aqui para colocar, mas deixo aberto para os colegas, né? Ninguém tem pergunta? Débora, alguma pergunta?
Tô no mute. Que não. Não? Tá bom. Bom, é, assim, lendo o trabalho, né? Eu fiquei assim com é mais assim, dúvidas, né? Uma curiosidades, né? Em entender, né? É, nessa avaliação que você fez das micro e pequenas empresas, né? No geral, teve um grande volume de entrevistados. Você imagina, não sei se você chegou a fazer uma avaliação dessa, às vezes fez alguma estratificação, né? Mas não trouxe, às vezes, para esse trabalho, né? Em relação aos diversos setores da economia em que participam essas organizações, se ao analisar grupos, se obteríamos ali resultados diferentes com relação ao impacto do uso dessas tecnologias no desempenho dessas organizações. Tipo, fazer alguma avaliação estratificando esses grupos de setores de economia em que essas empresas participam. A gente fez, eu tenho esses dados categorizados, é a segunda parte do estudo que a gente está fazendo agora para olhar se tem impacto, mas a nível Brasil. É porque essa pesquisa ela faz parte de um todo maior de dados, junto com a FEAD-PIME, que nós avaliamos nos estados brasileiros quais que foram os impactos dessa digitalização, desse movimento pelas empresas. E aí, como a amostra ia ficar muito pequenininha dentro de Minas Gerais, 266, se eu for estratificar por setor, né, por natureza de tarefa, aí eu não ia ter robustez suficiente para fazer algumas inferências. Então, estou utilizando os dados do Brasil agora para fazer essa comparação, que é uma ideia muito boa, assim, que a gente está tentando trabalhar agora, mas, assim, coincide exatamente com aquilo que a gente está fazendo agora a nível Brasil. Ah, sei. Bom, e na escolha das tecnologias, né, vocês basearam ali num artigo do Euclides, né, para selecionar ali os tipos de tecnologias de coleta e processamento, né, redes, né, automação. É, a escolha, você baseou exclusivamente nesse artigo ou teve uma seleção relacionada dentro das tecnologias que ele trouxe, né? Uma realidade mais do Brasil? Como que foi esses critérios ali para selecionar as principais tecnologias aí para serem avaliadas? A gente selecionou mais baseado no foco do artigo da micro e pequenas empresas. Quais que são as tecnologias que esse tipo de organização utilizaria? Micro, pequena e médias organizações. Então, a gente fez esse recorte em cima disso, eu rodei um pré-teste, aí no pré-teste foi validado esses pressupostos, aí por isso que a gente utilizou essa tratativa, baseado nessas categorias definidas. Ah, sim, muito bom. Quando você traz lá que as variáveis lá de Big Data, os elementos, né? Big Data, comércio eletrônico, né? Segurança cibernética, não corroborou, né? Mas assim, não conseguiu explicar totalmente ali os efeitos, né? Relacionados aos desempenhos, né? É, isso porque ainda entende-se que falta uma maturidade nessas organizações para uso, elas já utilizam, né, nas empresas utilizadas, elas já utilizam, mas ainda não conseguem obter um resultado disso, ou ainda elas não utilizam. Não sei se consigo, nas coletas, Sim. entender esse aspecto, né? Na boa pergunta, o que acontece? Essas variáveis, elas apresentaram uma correlação positiva com o desempenho, na hora que você vai analisar o nível estatístico. Por exemplo, se eu investir nessas variáveis, eu tendo a ter um desempenho financeiro ou não financeiro superior? Sim, ok. Só que na hora que a gente foi formular o modelo, porque primeiro é o seguinte, entender, tem influência? Tem, mas eu tenho propriedade para falar que as variações que acontecem, né, no grau que eu escolho dessas tecnologias promovem efetivamente uma significância, variações no desempenho, num modelo significativo, estatístico de regressão, e né, eu posso colocar essas variáveis dentro do modelo, aí essas variáveis elas não são passíveis de serem incluídas nesse modelo, para eu ter uma quantificação e uma orientação para os governos, para os gestores, usarem aquele modelinho lá no final lá que eu coloco,
para poder falar assim, olha, se eu colocar um grau maior dessas tecnologias, eu vou ter um resultado de performance? Aí a resposta é não. Elas não impactam significativamente a ponto de eu poder incluir ela no modelo pragmático, um modelo útil. Mas elas influenciam de tal forma, mas eu não posso quantificá-las como preditoras, eu não posso afirmar com certeza, com confiança, né, a palavra correta, que elas me dariam um desempenho superior. As outras variáveis, sim. Ah, Foi essa a mensagem. Então, de certa forma, as empresas já estão utilizando, né, Usam, essas exatamente, mas estruturas. eu não posso tirar conclusões de que elas realmente, outras organizações a utilizarem, teriam um desempenho superior, igual essas empresas assumem em base de dados que houve um desempenho superior em estatísticas de correlação, sabe? Sim, sim. Não, muito bom, excelente. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que a pesquisa é bem interessante, né? Então, entendo aí que há um contexto maior sendo investigado, né, na continuidade do Isso, trabalho. Parabéns, excelente trabalho, né? Alguém tem alguma obrigado. pergunta, alguma contribuição? Fala, Matheus. Consegue me ouvir? Sim. Eu Sim, acho que o áudio do meu fone está com problema. Eu fiquei com uma questão aqui, né? Eu sou um pouco leigo em métodos quantitativos, mas uma questão que a gente tem nas micro e pequenas empresas é a questão da gestão ser familiar ou não. No seu trabalho, ou até mesmo na revisão de literatura que vocês fizeram, aparece alguma coisa sobre o impacto do tipo de gestão da micro e pequena empresa nesse, nesse resultado, né, no desempenho da organização? a pergunta é ótima, tá? O que acontece? Quando a gente fez implementou os questionários, a gente colocou algumas questões extras para poder entender também esse ponto, né? Qual que é o perfil da liderança da organização. Só que para esse artigo eu não efetuei esse recorte, porque por questões de limitação de escopo do artigo e por questões também de puramente entender se as tecnologias que as empresas estão utilizando em termos de digitalização estão afetando o desempenho financeiro ou não financeiro. Eu acho que cabe uma nova pesquisa, né? Quando eu uso igual o professor comentou, né? Utilizar essas comparações em nível de setor, também inserir também essa variável de comparações a nível de gestão, sabe? Se essa gestão da organização é, atua como uma variável moderadora em função das tecnologias a serem utilizadas, eu acho muito bem-vinda esse ponto, mas não é objeto dessa pesquisa, né? Respondendo sua pergunta, mas está dentro da massa de dados. Porque eu acho que você está no Ok. mute. O Matheus estava no... Algum complemento, Matheus? Tá ok. Bom, obrigado, Wilker. Parabéns aí pela pesquisa. Então, Obrigado. seguimos, né, com o próximo trabalho para a gente ficar dentro do tempo. Trabalho de percepção dos gestores de TI sobre o uso da Shadowit, contexto das gestões de riscos em organizações públicas e privadas. O 798, trabalho do Augusto. A apresentação do trabalho sobre a percepção dos gestores de TI sobre o uso do Shadow IT no contexto da gestão de risco em organizações públicas e privadas. Esse artigo foi um trabalho da disciplina de controladoria do PPAC da UFC. A ideia da pesquisa surgiu após um debate em sala de aula, quando um colega foi apresentar que melhorou o controle da linha de produção que ele é responsável, fazendo extrações de dados do ERP corporativo, juntamente com anotações que eram feitas em planilha do Excel. Ele iria fazer isso tudo manualmente e passou a utilizar a planilha do Excel. Não satisfeito, contratou 2 estagiários para fazer um painel do Power BI
BI para acompanhar melhor a produção, né? Nesse momento, eu indaguei sobre a questão da segurança, da integridade e como os dados estavam sendo guardados e armazenados. Ele simplesmente falou que era no computador do departamento. Achei bem interessante e resolvi pesquisar sobre o assunto. E me deparei com um fenômeno do Shadow IT. Foi onde iniciei a minha pesquisa. Shadow IT, na realidade, é tudo aquilo que é usado fora da TI, sem o conhecimento da TI. Um exemplo bem prático do nosso dia a dia está no famoso Canvas, que todos nós utilizamos para preparar apresentações, e essas apresentações são armazenadas de uma forma individual, não tem o controle da TI e nem o controle da instituição. Os dados estão sendo compartilhados, podem ser informações vitais. O benefício, como a gente pode ver, é a rapidez de você entregar um relatório, fazer uma apresentação, preparar alguma coisa, né? Os riscos é o vazamento de informação e a perda de integridade dos dados da empresa, já que isso aí não vai estar junto do ERP, vai ser uma coisa totalmente à parte. O problema de pesquisa foi tentar entender como os gestores de TI estão tratando o assunto, tá? E se isso é uma coisa conhecida de todos, né? Eu trabalho com infraestrutura de TI já há bastante tempo e só hoje me deparei com esse fenômeno, com essa expressão Shadow IT, né? E por isso a minha curiosidade e essa investigação sobre esse trabalho. Desde 2020 já existem pesquisas que falam sobre o Shadow IT, tá? Então não é uma coisa recente, ele já tem outros codinomes como TI invisível, TI das sombras, né? Workaround System, ou seja, é tudo aquilo que é feito fora da TI e sem o controle e a visibilidade da TI. Na parte de gestão de risco, a própria ferramenta em si já explica, né? Já que ela não tem backup, segurança, não é autorizada, às vezes é sem licenciamento, e todas as questões que envolvem o compliance da empresa. A metodologia da pesquisa foi uma coleta de dados através de um questionário com os gestores de TI do GGTIC, que é o grupo de gestores de TI do Ceará. 43 responderam, ou seja, 33% dos associados. A quantidade foi pequena porque o tempo de pesquisa, como era um trabalho de uma cadeira, foi muito curto, que fazer a coleta, formatar, aprovar e tudo, e fazer a computação dos dados. São os informes demográficos, quantidade de homens, mulheres, idade e a percepção desses gestores, né? Viu-se que no setor público, 45% desconhece o termo, enquanto no setor privado, 100% conhece o termo, tá? E a diferença de faixa etária também influi, os mais velhos desconhecem, os mais novos têm mais familiaridade com a expressão do Shadow IT. Com a pesquisa, 58% dos gestores reconhecem o uso do Shadow IT em suas organizações, né? Com maior incidência no setor privado. Isso indica que a adoção da solução de TI não aprovada pela área de TI é uma realidade presente em muitas empresas. 21% dos gestores afirmam que não há prática de Shadow IT em suas organizações, ou seja, são aquelas empresas que são mais rígidas em questão de compliance, segurança e uso de programas e ferramentas, enquanto 16% estão incertos da presença, ou seja, agora, depois da pesquisa, foi que se depararam com a expressão Shadow IT. Responsabilidade da área de TI. A maioria dos gestores acredita que o controle das práticas do Shadow IT deve ser responsabilidade da área de TI. No entanto, uma parcela significativa defende que Shadow IT deve ser eliminada devido aos riscos de segurança, conformidade e ineficiência. Deve haver uma divisão de responsabilidades
e uma gestão compartilhada, ou seja, tem que ser normatizado, tem que ser formalizado e tem que ser criada uma cultura dentro da empresa sobre o uso desse tipo de ferramenta. Os riscos percebidos, integração pobre, ou seja, o que é feito na planilha não vai para o sistema, exposição à fraude, os dados estão vulneráveis, perdas financeiras, pode ter vazamento, além de outros riscos que pode ser uma coisa que está sendo usada formalmente, mesmo sendo numa planilha, e a perda dessa planilha pode prejudicar alguma parte do faturamento da empresa. A questão de gestão de riscos, né, de Shadow IT, 84% concordam que a área de TI tem que ter o conhecimento das violações relacionadas ao uso da TI. 79% concordam que a área de TI tem capacidade de avaliar os riscos dessa solução. Ou seja, todos tentam jogar para a TI uma coisa que a TI nem tem conhecimento. A discussão, necessidade de equilíbrio, ou seja, muitas ferramentas que são usadas ajudam na produtividade do funcionário no dia a dia, mas que precisam de um controle e de uma supervisão. No setor privado, há uma maior pressão por soluções rápidas e inovadoras, o que estimula o uso do Shadow IT. Tá? Cada um quer mostrar mais serviço e vai atrás de alternativas de ferramentas de mercado sem o conhecimento da TI. E a questão de transformar o risco em oportunidade, né? Avaliar o que está sendo feito com o Shadow IT e formalizar a aquisição, o controle ou o uso desse tipo de ferramenta. A pesquisa revelou que a maioria dos gestores de TI reconhece a existência em suas organizações, entende a necessidade do controle, no entanto, há uma carência de políticas claras e específicas para tratar do assunto. A integração da governança de TI e a gestão de risco é crucial para transformar o Shadow IT em uma ameaça em uma oportunidade para a inovação. Ou seja, transformar aquilo que está sendo feito de forma informal e formalizar o uso correto dentro da instituição. Desenvolver políticas claras, educar e conscientizar e fazer o controle e o monitoramento do uso desse tipo de ferramenta dentro da instituição. Aqui estão algumas referências bibliográficas que foram coletadas, existem muito mais, e hoje, se a gente fosse abordar o tema Shadow IT, a gente ia deparar com o uso da IA que está sendo feito indiscriminado e que alguns autores já colocam no Shadow IA, que é o uso inadequado. Obrigado, tudo de bom para você. Obrigado, Augusto. Parabéns pela pesquisa, tá? Pelo artigo apresentado. A gente também traz ali um trabalho bem robusto quanto à metodologia também aplicada, né? Todo o zelo aí no desenvolvimento da pesquisa. É um tema bem interessante, né? Principalmente aí quem está atuando na área de TI, né? Eu conheci o termo assim, cerca de 2 anos, mais ou menos, que eu conheci o termo Shadow IT. IT é um problema, né? Principalmente a gente vivencia também dentro das universidades, principalmente, né, no setor público, né? Mas mais ainda dentro da universidade, em que a gente tem uma pluralidade, de usuários, né? E principalmente aí as questões com os laboratórios de pesquisas, né? Isso traz uma grande dificuldade nesse controle, né, do que está sendo utilizado, né? Que tecnologias às vezes, que não estão homologadas pela área de TI e estão em uso dentro das instituições e traz ali um risco, né, para a instituição como um todo, né? Até eu sou da área de TI, estou na gestão de TI da organização lá na Universidade Federal de Uberlândia, mais ali associada à área de sistemas, né? Mas a gente vivencia em conjunto ali com a outra diretoria relacionada à infraestrutura, né, essas questões, né, de uso, principalmente de softwares que dão, às vezes tem as situações até mesmo de softwares que devem ter uma licença, estão sendo utilizados sem licenças, e por muitas vezes nós somos questionados pelos fabricantes,
né? Vocês estão utilizando esse software na sua rede, né? Apresente a licença, né? Os contratos estão firmados, e a gente tem que ficar respondendo, justificando que, bom, aqui é uma universidade, né? Então, os alunos trazem seus computadores, conectam na rede, nós temos controle de todos os dispositivos, né? De uma maneira como a gente às vezes conseguiria aplicar numa instituição privada, né? Numa empresa privada, às vezes ali tem em algumas delas, dependendo ali de uma estrutura mais rígida ou não, né? Eu poder usar, né, o meu equipamento, né? Mesmo hoje aí com o teletrabalho, isso acho que se intensifica mais ainda, né? Em que eu tenho ali os profissionais em teletrabalho usando seus próprios equipamentos, levando seus equipamentos para empresas, né, conectando as VPNs e ali usando os diversos tipos de ferramentas, né, que por hora podem trazer risco para a instituição, riscos cibernéticos, né, na questão de segurança e também questões de licenciamento, né. Então a gente estamos questionados constantemente aí por empresas, né, identificamos aí um número de equipamentos que estão utilizando, às vezes até mesmo em equipamentos patrimoniados, tem às vezes principalmente os que vão para a área de pesquisa, né, a identificação desses softwares que não estão licenciados pela instituição e estão em uso, né? E, e impor essa barreira que é a dificuldade, né? Justamente trabalhar a política em estabelecer formas aí que possamos atender, por exemplo, uma área de pesquisa em que eles estão validando estruturas, outras ferramentas em uso, como permitir, né, e ao mesmo tempo cercear pontos ali que possam trazer risco para a instituição, né? É mesmo recentemente aí semana passada, né, na época do Halloween, várias universidades sofreram ataques, né, constantes aí também de DDoS, né, e tentativas de invasões, né, derrubar servidores, e a gente identificou que parte dos ataques vinha interno, da própria rede interna, ou seja, de equipamentos que estão utilizando, às vezes, softwares, instalando aplicativos, utilizando, e às vezes ali estão sendo infectados, estão ali como computadores zumbi, e em determinado momento estão atacando a própria infraestrutura da organização, né? Então, tivemos ataques que foram coordenados, né, tanto externo como interno, há um grande número de IPs, de máquinas internas referente a esse ataque, né? Então, acho que é um tema bastante polêmico, né, para a gestão de TI em tentar balancear, né, essas necessidades, principalmente quando a gente vai trabalhar a questão de inovações, né, explorar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas, avaliar de fato o quanto que ela pode contribuir para o trabalho, né, para a instituição, antes às vezes de fazer a contratação do serviço, contrato que seja, né, ou a homologação daquela ferramenta em si, né. Parabéns aí pela discussão do tema, buscando essa percepção dos gestores, né, em que conhecem, né, muitas vezes não tem clareza da quantidade em si, mas tem uma percepção que existem, né? E a dificuldade em saber como definir essas políticas, como tratar essas questões dentro da instituição para balancear tantos aspectos aí de inovação, produtividade no uso dessas ferramentas, né? Quanto ali também muitas vezes capacidade para conseguir tratar todas essas requisições, dependendo do tamanho da organização, né, essas requisições para homologar esses produtos, né. Parabéns aí pelo trabalho. Fico aberto para as perguntas, alguma contribuição da Uma mais pro- colega. Gostaria de perguntar para o Augusto a questão de se durante a sua pesquisa pode ser identificado aí mecanismos de auditoria. A gente sabe que tem, como você comentou, né, de ter a conscientização dos colaboradores, mas acaba sendo um pouco, às vezes a pessoa nem sabe que está infringindo uma regra, né? Muitas das vezes, quem está fora do departamento de TI. Então, como que foi essa questão na sua pesquisa? Se você conseguir identificar mecanismos aí de auditoria que podem ser utilizados para tentar evitar essa utilização de ferramentas que não são padronizadas aí pela organização.
Sim, Débora, não só na pesquisa, mas no meu dia a dia aqui, eu trabalho nessa área, na área de infraestrutura, e às vezes a gente vê uma demanda grande num site desses de alguma coisa que estão utilizando. A gente, quando bloqueia o site, aí já vem uma ordem lá de cima do secretário para liberar o site, porque a pessoa está usando, né? E no caso do, como o Jean falou aí, ele é da área de sistemas, e tem um backlog gigante de demandas. E a pessoa quer apresentar um relatório lá para o secretário, ele usa um Power BI na internet, gera o relatório, e a TI, ele está nem aí. E muitas vezes, viu, Débora, a gente tem sim, tem muita gente que implementa mecanismo de controle. Eu conversei com gente de empresas que é expressamente proibido instalar qualquer ferramenta que não seja antes autorizada pela empresa no computador. Mas o nosso maior problema hoje, inclusive, é o meu novo foco da pesquisa, é porque você não instala mais nada no seu computador. Você usa tudo na nuvem. Então, a pessoa loga com o usuário dele na nuvem, faz o que tem que fazer lá, joga os dados da empresa para a nuvem, tira o relatório e entrega. Então, assim, a gravidade disso aí hoje é bem maior, entendeu? Então, assim, eu estou vendo essa questão da IA como Shadow IT, já existem autores colocando como Shadow AI, tá? Já tem várias publicações nesse sentido, porque realmente está sendo um terror isso aí. Mas é muito difícil. E uma coisa que eu percebi, não coloquei no relatório, porque eu acho que faria desagradável, é porque muita gente prefere jogar isso para debaixo do tapete, entendeu? Por quê? Porque está satisfazendo a gestão está tendo o resultado do que ela quer e a TI não se mede. Então, assim, tem muita gente que prefere evitar, focar no core da empresa, focar no RP, alguma coisa assim, e esse trabalho de assessoria deixa lá que o usuário se vira, entendeu? Então, assim, é, é uma coisa delicada de você tratar, de você trabalhar. Você pode, qualquer local que você for, todo mundo está usando alguma coisa sem autorização, sem o conhecimento. Eu já tive situações aqui que a pessoa chega com um relatório e descobre que existe uma diferença de valores no relatório e queria saber como é que faz para corrigir. A gente nunca tinha visto o relatório, nem sabia quem gerava. Aí a gente vai ver, era uma pessoa do setor que fazia, porque o filho dela viu na internet que podia usar o Canvas e ensinou a mãe a fazer isso com o Canvas e ele fez para apresentar o relatório na empresa, entendeu? Então, assim, controlar. Não, hoje, só com conscientização, tá? Mecanismo de controle. Conscientização do usuário de que deve ser usada a coisa de forma correta. Tem como a gente controlar? Não tem. Isso é que eu estou lhe falando. Está na rede, está na internet, está no celular, está no notebook em casa. Então, assim, é muito difícil. Obrigada aí e parabéns pela pesquisa. Tá, obrigado também, Débora. Eu tenho uma pergunta, parabéns, Augusto, pelo trabalho. Não, A minha pergunta é da seguinte forma: eu também trabalho no setor privado. Recentemente, a empresa ela cortou, essa semana mesmo, cortou o chat GPT. Eu trabalho aqui na perfeito. Arábia Saudita, numa montadora de veículos elétricos. Eu trabalhei no Vietnã há 2 anos. No Vietnã não tinha acesso a nada. Na empresa aqui tinha até acesso ao chat GPT, mas a empresa ela utiliza a AI da Microsoft, o Copilot. Ok? Então ela cortou o chat GPT e disponibilizou o Copilot. A minha questão é o seguinte: até quando a estratégia, né, a área de TI, ela está suportando a estratégia de negócio? Quando eu falo nesse sentido, é uma reflexão, por quê? Se é bom para a organização, certas ferramentas, teoricamente, o caminho seria dar o acesso controlado dessas ferramentas realmente importantes da organização. A minha pergunta é: você identificou algum tipo desse tipo de comportamento? Porque para nós aqui, quando a gente precisa de alguma ferramenta específica, a gente submete isso ao nosso departamento de TI. Eu vejo que você fez um cruzamento com o setor público, então você viu alguma diferença no tipo, alguma tendência desse tipo, ou é basicamente deixe, né, por osmose? Deixando a vida me levar. É bem interessante. Inclusive, eu estou conduzindo uma pesquisa em cima dessa abordagem, tá?
Hoje a gente tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União já tem o chat TCU, ou seja, posso usar IA? Pode, mas ela tem que ser uma IA paga, corporativa, que os bancos de dados e as informações ficam para a empresa, eles não são divulgados na rede, tá? Então, existe muita gente que quer usar, tá? E uma das coisas que a gente está trabalhando também é a questão da inteligência artificial, riscos e oportunidades, tá? É uma oportunidade de inovação, isso aí não tem precedentes, tá? Esse meu colega também trabalha numa indústria de máquinas agrícolas, que a gente iniciou a partir de uma discussão com ele. Essa questão que você tem aí, que você deve ouvir todo dia, você faz uma solicitação para o departamento de TI, só que o departamento de TI vai jogar aquilo ali numa fila de prioridade, e dependendo de quem ou a necessidade daquilo ali, você vai lá para o final. Você precisa de um resultado mais rápido possível. Aí você vai para onde? Você vai para o Shadow IT, tá? Você vai atrás de uma coisa que você possa dar aquele seu resultado. Uma oportunidade muito grande de inovação, tá? Todos os dias a gente tem solicitações de ferramentas novas, a gente não sabe mais contar, né? Antigamente você controlava, mas hoje em dia são milhares de novas ferramentas, principalmente para desenvolvimento, relatório, BI, Big Data, que isso aí é o que está na moda hoje. E chega a solicitação de, olha, eu preciso instalar isso aqui. Aí a gente vai ver lá, olha, isso aqui não é um software livre, né? Isso aqui é um software pago, a licença é tanto para você usar, mas eu tenho um registro aqui, o que é isso aí é um cracker, entendeu? Então, assim, chega muito pedido dessa forma. Então, assim, quando chega para a gente controla. Mas, como eu falei antes, como hoje tudo é na nuvem, a pessoa loga no site, um usuário que ela cria pessoal e faz o que quer ali, é complicado. É complicado, tá? É só o trabalho de conscientizar. É o phishing, né? Você tem que conscientizar o usuário que ele não deve abrir aquele e-mail e não clicar naquele link se ele não tiver absoluta certeza. Então, isso a gente tem todo dia aqui, o pessoal clicando, abrindo e fazendo do mesmo jeito, né? Mas a gente Ok, tem sim. obrigado. Nada, à vontade. Valeu. Bom, Augusto, parabéns pela pesquisa. É um tema realmente aí, que traz polêmica, traz dificuldades, é um grande desafio para a área de TI, né? E É, governança, é, governança, meios de cercear, às vezes até tem, né, pelas redes, fazer os bloqueios em si, mas tem todo sim. o custo para esse controle e também traz um impacto negativo, né, para a comunidade interna da organização, de certa maneira também, e aí temos a questão de balancear, bom, quanto que eu vou estar reduzindo, impactando negativamente aí em ações mais inovadoras, em produtividade para a organização, né? Algumas têm seguido essa linha, né? Você deve ter acompanhado aí o PPSI, Sim, né? sim. E ele traz como uma dessas políticas que, de certa forma, caminha para que sejam bloqueados, né? Controle desses equipamentos em redes, né? Mas dependendo do tipo de instituição, é um ponto difícil, né, de tratar e balancear o uso dessas ferramentas, né? Estabelecer essas formas de controle, né? A gente parte para Sim. conscientização, né? Estabelece políticas, né? E esses controles mais rígidos na questão de um bloqueio, né? Que também são, né, principalmente em instituições privadas, às vezes tem um aspecto mais, uma política mais incisiva, né? Para se colocar em práticas, né? Mas a gente vê hoje também já em universidades do exterior aí na Europa, e outros que elas bloqueiam, né? Recentemente tivemos professores que estavam na Europa e não conseguiam acessar o Office 365, né? Mesmo que nós tenhamos a licença, mas a empresa lá, a instituição lá não tinha um acordo com a Microsoft. Por ela não ter um acordo lá, mesmo que você tenha a sua própria da instituição, você não era permitido utilizar. E não conseguia nem sequer acessar a URL da Microsoft, né? Por falta de não ter os acordos de cooperação ou contratos de serviços colocados, né? Parabéns pela Obrigado. pesquisa, pelo tema, tá ok? Seguimos então com a próxima apresentação. Deixa eu Se confirmar puder me aqui. falar qual que é a ordem, qual que é o Sim, próximo que eu não sim. sei nada. A 397, os efeitos da sociomaterialidade de um software de gestão de alambiques. Estudo com o software de cachaça de gestão.
O Matheus da Mata. É Carolina. Vou apresentar o trabalho intitulado Os efeitos da sociomaterialidade de um software de gestão de alambiques, um estudo com software Cachaça Gestor, elaborado por Carolina Greco, por mim, Matheus Melo, por Alice Campos, Moser Brito e Ananda Bacelar. O mercado de cachaça está em valorização, ganhando destaque nacional e internacionalmente. A cachaça é reconhecida como uma bebida genuinamente brasileira e tem atraído investimentos e passado por um processo de sofisticação e consolidação. Um exemplo desse avanço é o software Cachaça Gestor, que mostra como a tecnologia pode auxiliar as empresas, aumentando a eficiência e a satisfação dos clientes. A sociomaterialidade, uma abordagem teórica que une o social e o material, fundamenta este estudo, que tem como objetivo investigar os efeitos da sociomaterialidade constitutiva do software Cachaça Gestor sobre as práticas de gestão de organizações produtoras de cachaça. O referencial teórico aborda os sistemas de informações como configurações sociomateriais. A pesquisa em sistema de informação reconhece a importância dos aspectos materiais e sociais na relação entre humanos e tecnologia. E as tecnologias podem alterar as dinâmicas sociais das organizações, impactando as estruturas, as decisões e as relações de poder. Essas interações são bidirecionais. As tecnologias influenciam e são influenciadas pelas estruturas sociais nas quais são inseridas. E uma vez implantadas, as tecnologias têm autonomia, possuindo uma materialidade pré-configurada que limita as ações dos usuários. Um conceito importante é o de imbricação, que descreve o entrelaçamento das agências humanas e materiais, onde as capacidades dos indivíduos afetam os resultados sociais. Um outro conceito importante é o de affordance, que se refere à possibilidade que as tecnologias oferecem para alterar as práticas de trabalho dos indivíduos. Quanto aos procedimentos metodológicos, esse estudo é uma pesquisa qualitativa e descritiva que analisa a sociomaterialidade do software Cachaça Gestor em alambiques de cachaça. A pesquisa envolveu 17 entrevistas com gestores de alambiques que utilizam o software, além de 2 entrevistas com os desenvolvedores da plataforma. As entrevistas com os gestores seguiram a técnica de amostragem por saturação, sendo interrompidas quando os dados se tornaram repetitivos. E a análise dos dados foi feita por meio da análise temática, permitindo identificar os padrões e a organização dos dados coletados. Foram definidos 5 temas centrais a partir da análise temática, que são a implementação do software, desafios e dificuldades do software, diferenciais do Cachaça Gestor e implicações organizacionais. Com relação à implementação do software, ela foi motivada pelas necessidades de melhorar a gestão. Os produtores enfrentavam dificuldades para entregar os dados de produção e estoque de finanças, além de buscar programas que atendessem às especificidades do setor. Já a adaptação ao sistema foi, em geral, rápida e fácil, embora algumas empresas ainda estivessem em processo de adaptação, introduzindo funcionalidades gradualmente. Já a implementação do Cachaça Gestor gerou desafios para as empresas usuárias, como a utilização parcial do sistema, devido à falta de tempo e experiência, além de dificuldades técnicas com algumas funcionalidades, como a emissão de notas fiscais e o uso da plataforma no celular. As particularidades de cada empresa também influenciaram no uso do software, que nem sempre atende a todas as necessidades, como controle de estoques, em múltiplas localidades. A centralização do uso pelos proprietários e a resistência inicial, especialmente em relação à segurança da informação, também foram outros pontos destacados. A análise das especificidades sociomateriais Cachaça Gestor revelou pontos importantes para os usuários. Algumas limitações foram identificadas, como a falta de funcionalidades específicas. As funções mais utilizadas incluem o cálculo de impostos, a emissão de notas fiscais e o controle de estoque. Já a alimentação dos dados nos sistemas é um desafio para alguns devido à rotina corrida dos negócios. E o feedback dos usuários foi essencial para o aprimoramento contínuo da plataforma
reforçando a boa relação entre clientes, né, e os desenvolvedores. Os diferenciais do Cachaça Gestor foram destacados pelos entrevistados em 4 aspectos principais. O suporte oferecido pela empresa foi amplamente elogiado. A facilidade de uso do sistema também se destacou, sendo autoexplicativa, com tutoriais e treinamentos acessíveis. O fato de ser específico para o setor de cachaça também é um grande atrativo, né, pois se adapta melhor às necessidades dos produtores. E, além disso, as atualizações constantes, né, e as melhorias ágeis foram vistas como um diferencial competitivo do software. A implementação do Cachaça Gestor impactou as práticas organizacionais das empresas em 5 categorias principais, né? A centralização das informações permitiu uma visão integrada de todas as áreas da empresa, né, acessível de qualquer lugar. Na gestão do negócio, né, o software facilitou o controle financeiro, o planejamento e a tomada de decisões. Houve também melhorias nos relacionamentos e comunicação, tanto entre os gestores e funcionários, quanto com os clientes e fornecedores. O controle de produção e estoque foi otimizado, com controle automático de insumos e acompanhamento de todas as etapas produtivas. E, por fim, ocorreram mudanças significativas, como maior agilidade na gestão, confiança nas decisões, redução da inadimplência e maior organização, mesmo para gestores sem formação específica na área. Quanto aos efeitos, né, da adoção do Cachaça Gestor nas práticas organizacionais, destaque-se que seu sucesso depende tanto do software quanto das variáveis sociais. A introdução do sistema específico para o setor de cachaça resultou em mudança significativa nas práticas diárias dos negócios, né, confirmando as teorias que baseiam esse estudo. E as organizações, né, utilizam o sistema de maneiras diferentes, influenciadas pelo tempo de uso, né, com empresas mais experientes apresentando melhores resultados. Os usuários relataram também uma mudança de mentalidade, tornando-se mais dependentes do sistema para tomada de decisões, né, o que reflete a ideia de que os sistemas de informação podem transformar, né, a prática do trabalho. E a adoção do sistema também alterou a dinâmica social, afetando a comunicação e a gestão. Além disso, a resistência à implementação continua sendo um desafio, especialmente em empresas em estágios iniciais de adoção. Como conclusão, esse estudo possui algumas limitações. Não houve acesso a funcionários que utilizam o sistema, né, visto que eles poderiam apresentar visões diferentes. Em relação às entrevistas, né, pode ter sido enviesados pelo receio de parte dos entrevistados em expressar opiniões negativas sobre o sistema. Também pode ser considerado uma limitação o fato de que o software ser recente no mercado pode limitar, né, a visão a longo prazo, né, dos efeitos da adoção do software. Como sugestão para trabalhos futuros, né, levanta-se a possibilidade de aplicar um questionário, né, com os usuários do sistema, verificando de forma quantitativa as mudanças de práticas e as resistências levantadas nesse estudo. Sugere-se também retomar a investigação para acompanhar a evolução das empresas que ainda estão em fase inicial de implementação do sistema. Tudo bem, Matheus? Olá. Parabéns. Né? Ouvi um olá. Bom, parabéns, Matheus, pela pesquisa, o trabalho apresentado, o artigo. Acho que tem um trabalho aí de construção no artigo, você está na sua evolução para um encaminhamento aí para um periódico. Acho que traz um estudo de caso interessante, né? Pega um nicho específico de mercado, com um sistema também desenvolvido especificamente para esse cenário, né? Tratando aí no processo produtivo, aí na gestão como um todo da fabricação de cachaças. E aí você faz uso aí da teoria de sociomaterialidade para fazer a avaliação, né, da implantação, a utilização dos efeitos em si, né, desse software na gestão, né, dessas organizações e produtores aí de cachaças. Achei bastante interessante. Eu não conhecia aí o software gestor de cachaça, né? A gente conhece pouco, apesar de eu estudar ali vindo do interior de São Paulo na produção de usina, nas produções de usinas, açúcar e álcool, né? Então, um pouco já familiarizado com as legislarias.
mas não conhecia assim, especificamente da área de cachaças, né? Parabéns pelo trabalho, né? Na leitura ali do artigo, né, só um ponto assim para provavelmente aí deve ter sido questão de limitação de páginas, escopos, né? Eu senti falta de um tópico ali que falasse um pouquinho mais, né, no referencial teórico sobre a sociomaterialidade, né, em que aspectos você trabalhou para fazer essa avaliação. né? O que eu senti falta, assim, mas é um ponto que você possa trabalhar para os artigos futuros, encaminhamento aí para um periódico, né, relacionado aí à sua pesquisa, né? Então, discute em síntese como os sistemas de informações, né, desde as suas dificuldades em relação à implantação, a resistências, né, em que se encontram dentro das organizações, às vezes na implantação de uma nova solução, toda a tratativa dessa gestão dessas mudanças, né, como que impacta os processos da organização como um todo, né? É, a gente pensando aí no tripé, que a gente tem como comum visualizar na área de sistemas de informação, né, que é tecnologias, né, pessoas e organização. Você traz ali a questão da discussão da sociomaterialidade, né, no aspecto ali o social, as pessoas e a tecnologia, né? E, e eu vejo que você até faz uma afirmação ali que o sucesso ou fracasso, né, da implantação de um sistema de informação não depende, né, apenas dos humanos, das tecnologias, né? E traz a questão das relações de sociomaterialidades, né? A gente observa ali nessa a questão das implantações, tratar as pessoas, né, os humanos, a tecnologia, mas a gestão, a organização, né, dos aspectos culturais, processos da instituição como um todo, é, entrelaçando essas três dimensões, né, para a implantação, né, com sucesso ali de um sistema de informação, né. Aí eu queria ouvir um pouquinho mais de você, assim, nesse aspecto que você fala das relações sociomateriais, né, essa tratativa em relação à implementação de um sistema de informação, que essas relações sociomateriais destacam também esse papel da organização, se é essa reflexão sobre os processos, sobre a cultura em si organizacional, ou se tem variáveis mais específicas que são abordadas, né, tratadas com relação aí na teoria da sociomaterialidade. Consegue me ouvir? Não? Tá bem baixinho, Matheus. Abaixo do som. Eu tô com problema, porque se eu coloco fone, eu não consigo falar, se eu tiro o fone, eu não consigo ouvir vocês. É, mas só para contextualizar, né, esse trabalho ele é fruto da dissertação da Carolina, só que aí ela acabou deixando a vida acadêmica dela na gaveta por um tempo, e aí ela me disse, né, que tinha um trabalho em andamento e que precisava ser finalizado, e eu topei e a gente começou a construir. É, então, essa questão da cultural da organização, né, da doação, uma coisa que aparece e que não, de certa forma, não é tão claro no texto, e que tem a ver até com a pergunta que eu fiz para o Wilker, é que muitos desses alambiques, desses produtores, eles são de empresas muito pequenas, muito familiares, com práticas de gestões muito centralizadas em uma pessoa só. Então, só o fato deles estarem utilizando esse software já é um grande avanço. Então, sim, eles já estão abertos, né, sentindo a necessidade de implementar uma tecnologia, um sistema para ajudar eles na produção. Então, isso por si só já é um grande avanço, considerando as características das organizações, né, dos produtores de cachaça. Muitos ali no interior de Minas Gerais, né, com pouquíssimos empregados e totalmente centralizado, né, controlado por famílias. Então, quando eles implementam esse software, né, resistências, ela aparece por parte dos colaboradores, no sentido de que muitas das coisas eram muito ali na informalidade, na parceria, na amizade, sabe, no dia a dia ali da informalidade mesmo, né, das pequenas empresas, das empresas familiares. Só que aí chega um software com a sua capacidade de ação, né, de agência nesse contexto, meio que acaba formalizando, moldando certas práticas, moldando certas atividades. Então, isso acaba gerando certa resistência
né, dos colaboradores, né, daquele negócio. Então, para a organização, né, isso constitui uma mudança ali de práticas, né, de sentidos mesmo do trabalho muito forte, porque muda totalmente a forma como as coisas eram feitas, né? Agora passa a ser algo mais formal, mais delimitado, mais delineado por um software, né? A gente pensa assim, né, as pessoas pensam, né, são um sistema, mas não reflete necessariamente sobre a capacidade desse sistema de influenciar o poder que esse sistema tem de agir sobre as práticas desses indivíduos. Bom, tudo bem, Matheus. É, alguém tem mais uma pergunta? Tenho, professor. Eu Contribuição? Pois não, queria deve não. perguntar para o Matheus a questão, você comentou bastante com relação à resistência. Quais são as principais barreiras aí que foram identificadas Tá um nessa pouquinho embaixo. implementação? Você pergunta as barreiras para adoção? Isso. Sim. Tem a questão da própria tecnologia, né, de ser um software, ter necessidade de implementar de equipamentos, né, não que seja necessário computadores, coisas muito, com configurações muito avançadas para rodar, é um software simples, inclusive até consideravelmente muito barato hoje em dia, a partir de R$ 250, né, dá para implementar esse software. Então, uma barreira está relacionada a essa implementação de saber o mínimo ali de tecnologia, de computador para acessar. E a outra barreira está justamente nisso que eu mencionei agora há pouco, nessa mudança, sabe? Nessa aceitação de que agora vamos ser controlados por um sistema, por algo inanimado, né? Mas sem ter essa noção de que aquilo ali exerce um poder, né? Sobre as práticas, o funcionamento daquela organização. Então, uma barreira muito forte que ficou clara, né, é justamente isso das pessoas elas é, terem essa dificuldade de meio que aceitar ser controlado pelo software. Controlado no sentido de que o trabalho ali passa a ser supervisionado, passa a ser controlado, passa a ser planejado de forma, né, que isso fique claro, que consiga atender, consiga ser inserido aquelas informações no sistema para todo o negócio funcionar, né, de acordo com o necessário para o sistema gerar ali as informações, as notas, os relatórios, fazer todo o controle. E antes dessa implementação, vocês puderam, né, na entrevista, nas entrevistas, né, qualitativas que foram feitas, identificar algum padrão de como que eles faziam para gerenciar Sim, todo. basicamente planilha simples, notas, bem informal mesmo, muito caderno, organização de papel em pasta, sabe? Bem manual mesmo. Por exemplo, se, sei lá, se estoura uma garrafa d'água ali na mesa, pode ser que se perdesse muitos papéis importantes, sabe? Notas, documentos, contratos, porque eram tudo ali em papel e quem estava muito avançado usava uma planilha, alguma coisa assim, bem mais simples de Excel básico mesmo. Ok, obrigada e parabéns pela pesquisa. Alô, Bom, Matheus. Matheus, Parabéns pela pesquisa. Só uma perguntinha. Qual que foi a motivação de escolher a cachaça, os alambiques? Tem alguma motivação, algum link com os pesquisadores? O professor, né, orientador da Carolina, o Moser, ele tem uma linha de pesquisa muito forte relacionada à cachaça. Então, acaba que muitos dos orientados dele são influenciados por eles a estudar, né, esse universo da cachaça, softwares, relações de produção. Então, tem muito da influência dele nesse processo. É porque eu estava me perguntando aqui por que a cachaça e não cerveja artesanal, entendeu? Minas também tem muito. Mas muito bom, Sim. parabéns pelo estudo. Muito bacana, hein? Só curiosidade mesmo. muito bom, Matheus. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que cabe uma investigação aí na sua avaliação aí com abordagens sociomateriais, né? Trazer às vezes ali nas contribuições, né, de que forma que a gente pode destacar alguns direcionadores, algumas diretrizes para reduzir o risco nas implantações de sistemas, né? A gente tem de determinados, variados portes, né, de sistemas hoje, né?
e às vezes há graus ali de customizações, a gente há orçamentos iniciais, esses orçamentos às vezes extrapolam depois nas fases de implantação, né? As resistências que encontram dentro das organizações, nas implantações, nas mudanças de algum processo, né? Na sua adaptação ao processo, tá levando um custo de customização, né? Ou então a mudança desse processo para que ele se adapte ao sistema, né? Então, um ponto aí que você pode estar abordando, tratando essa questão com a abordagem da avaliação de sociomateriais, né? Como a gente poderia, a partir dessa abordagem, destacar alguns direcionadores para mitigar esses riscos, né, que há na implantação de sistemas, né? Parabéns pelo trabalho, né? Bom, vamos seguir. Nosso tempo aqui, não perdemos tempo. Trabalho os efeitos, não, perdão, isso aqui já foi. O isomorfismo organizacional, né? O decoupling, da Lorena, Ana, Alexandra e Ana Paula, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à apresentação do nosso trabalho, aprovado no SEMEAD, sua 27ª edição, neste ano de 2024. O título do nosso trabalho trata de isomorfismo organizacional ou decoupling, análise das melhores práticas de custos de gestão da Sankhya. Esse trabalho foi aprovado na área de tecnologia da informação e tem como coautores Lorena Salles Silveira, Ana Beatriz Grangeiro Ribeiro Maia, Alexandra Alencar Siebra e Ana Paula de Mello. Todas fazem parte da Universidade de Fortaleza. Considerando a sua problemática, este trabalho teve como objetivo geral analisar as melhores práticas de custos em sistema de gestão empresarial de clientes da Sankhya. Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos. Primeiro, caracterizar as empresas da amostra. Segundo, categorizar as melhores práticas de custos em sistema de gestão empresarial adotados pelas empresas. E terceiro, classificar a aderência das empresas clientes ao software da Sankhya. O suporte teórico da pesquisa foi estruturado em 3 subtópicos principais, a iniciar por teoria institucional e decoupling. Nesse subtópico, foram apresentados os conceitos fundamentais, as premissas da teoria e de que forma essa teoria seria aplicada ao objeto de análise. Para tanto, foram utilizados autores seminais como de Maggio Pau 2005, Maio 1977 e outros estudos mais recentes como Saldanha et al. 2018, Reis Moraes 2021, Brito Santos Andrade 2022, Zanoni Oliveira 2023 e para decoupling, Souza Ramalho Guerreiro 2019, Lopes Valadares e Azevedo 2020. Em seguida, foi abordado o contexto de aplicação do sistema de gestão empresarial, bem como as métricas de eficiência operacional utilizadas pelas empresas. Ademais, foram apresentados os sistemas de gestão empresarial utilizados pelas empresas no Brasil, como Sankhya, TOTS e SAP. Finalizando o suporte teórico, com o intuito de compreender o panorama científico recente sobre a temática, foram apresentados detalhes sobre pesquisas científicas anteriores que guardam harmonia com a problemática de estudo desta pesquisa, dentre eles Saldanha et al. 2018, Souza Ramalho Guerreiro 2019, Nguyen Du Trong Vu 2020, Franco 2020 e Reis e Moraes 2021. Quanto ao método científico, esta pesquisa se classifica como abordagem mista, análise descritiva através de pesquisa bibliográfica e documental. A amostra apresentada é referente a 30 empresas que utilizam o ERP, o sistema de gestão da Sankhya, no período de 2024, sendo 10 de cada atividade econômica, quais sejam indústria, prestação de serviços e comércio. Cabe enfatizar que o método também foi apresentado detalhando como seriam atendidos cada um dos objetivos específicos. Primeiro objetivo específico, a partir da utilização da estatística descritiva, diferenciando as empresas por atividade econômica, porte de empresa, faturamento, número de funcionários, região, estado e utilização de contabilidade interna ou externa. Segundo objetivo específico, foi aplicado um checklist com cada uma das melhores práticas, quantificando quem adota ou não subcategorias de análise por segmentos de atividade econômica. E para o terceiro objetivo específico, foi realizada a análise qualitativa acerca da classificação de aderência da empresa cliente ao padrão das melhores práticas adotadas pela Sankhya. Ainda na metodologia, foram detalhadas as melhores práticas de custos e sistema de gestão empresarial na Sankhya,
entendendo cada um dos blocos por segmento de atuação. Então, indústria, entendendo que teriam alguns setores específicos, e isso é demonstrado mais na frente do fluxograma, como compras, pagamentos, precificação, produção e contabilização. Prestação de serviço, entendendo, então, como pertencente a essa unidade, compras, pagamentos, precificação e contabilização, e já comércio apenas os módulos do sistema de compras, precificação e contabilização. Quanto à classificação de aderência, essa classificação é dada pela própria SANC, que classifica como aderência alto, médio, baixo, evitar ou NA. Não se aplica, no sentido de aderência ao seu próprio sistema de gestão. Então, alto, quando há uma máxima facilidade de penetração de mercado, em que há expertise, maiores índices de satisfação e entregas eficientes. Médio, em média, a facilidade em entregar um produto completo horizontalmente, as particularidades dos projetos não demandam muito esforço. Baixo, em geral, não conseguem penetrar o segmento com o produto completo, pois não se conhece todos os requisitos, porém, é possível sanar dores específicas, existindo muita customização e personalização do ambiente de sistema de gestão. Evitar o produto não foi desenvolvido pensando nesse mercado, não havendo interesse em aprimoramentos para este segmento. E NA, o produto não se aplica à análise. Parou o áudio ou só foi para mim? Eu acho que é do vídeo, Sem áudio. professor. Para mim também. Será? Então, enquanto está passando, deixa eu apresentar, já fui eu que fiz, deve ter acontecido algum errozinho aí. Essa parte aqui de resultados e discussões é o tópico 4.1. Pode deixar rolando, que eu acho que vai voltar, né? A gente primeiro caracterizou a amostra, então a gente destacou ali quais eram os principais pontos referente às 30 empresas que a gente analisou, destacando ali a quantidade de empresas por segmento, né? Então a gente consegue observar. Ah, já foi. Depois eu retomo, tá bom? Nosso material de apresentação, a gente não conseguiu apresentar o fluxograma porque ele é bem extenso, mas basicamente a gente pode resumir nesses processos. Quanto ao fluxograma com as melhores práticas de prestação de serviços, esse fluxograma é apresentado na figura 2 no trabalho, também bem mais completo do que apresentado aqui, em virtude do espaçamento, mas que a gente pode observar aí que 100% da amostra atende às melhores práticas de composição do custo do serviço prestado. Por sua vez, a figura 3, também apresentada no trabalho, apresenta o fluxograma com as melhores práticas do comércio, que também, em virtude do espaçamento, não colocamos nesta apresentação, convidamos a você ler o nosso trabalho completo, mas sintetizamos com esse processo apresentado aqui. E observa-se que 70% da amostra atende às melhores práticas na composição da mercadoria revendida. Concluindo nosso trabalho, observa-se que o objetivo da presente pesquisa foi atendido com a respectiva segmentação por atividade econômica, analisando assim as melhores práticas de custos em sistema de gestão empresarial, da SANQIA, identificando para a indústria, prestação de serviços e comércio. Em suma, acredita-se que foi possível uma contribuição científica no que se refere à análise do tema sob o aspecto de mais de uma empresa de RP, da SANQIA, possibilitando aí direcionar para os fluxos dos custos adotados. Foi possível contribuir socialmente, identificando as necessidades das empresas em estarem com a sua atividade legitimada perante os usuários externos, e ainda foi possível contribuir economicamente, visto que o estudo demonstra a necessidade constante de inovação do sistema de gestão para atender às demandas do mercado. Houve limitações da pesquisa que merecem ser ressaltadas, como a SANQIA possui milhares de clientes, uma análise mais minuciosa e oportuna para uma melhor apresentação dos resultados, haja vista que foram utilizadas apenas 30 empresas de sua carteira de clientes. Para novas pesquisas, sugere-se um estudo voltado a outras estratégias metodológicas adicionais, as quais possam contribuir ou refutar as conclusões apresentadas no presente estudo. Além disso, é oportuno adicionar critérios referentes à eficiência operacional das empresas que adotam as melhores práticas de custo utilizadas pelas empresas do sistema de gestão. Muito bem, Ana. Quer retornar naquele slide, Ana? Pode ser? Vai estar? Deixa Claro. eu retomar lá, então. Pedir desculpa aí, o pessoal. A gente gravou 3 vezes, e aí terminou saindo só o áudio. A gente tinha colocado com o vídeo também, enfim. Mas deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar. Deixa eu aproveitar e já, se me permite, apresentar de uma forma completa, só como curiosidade. A gente tinha muitos quadros no nosso trabalho
mas, né, em virtude do espaço, enfim, tempo, que eram 8 minutos, a gente terminou não conseguindo apresentar, mas está detalhado especificamente tanto na metodologia quanto nos resultados, todo o passo a passo, né, da elaboração do trabalho. E aquela parte inicial, que era da caracterização da amostra, a gente fez uma forma de gráfico que a gente colocou a informação detalhada na tabela, né? Então, a gente colocou as informações sobre as empresas referente ao faturamento, referente a quantidade de funcionários, a região e a estado, né? Então, na SAN, que é uma recomendação da matriz, quanto ao porte das empresas aderirem ao sistema próprio, né, de melhores práticas de gestão, há empresas de médio porte ou grande porte e, observado nessa análise aí, a maioria das empresas, 60%, são empresas de grande porte, ou seja, que faturam mais de 10 milhões de reais, tá? A gente teve empresas também analisadas com faturamento menor, mas a grande maioria foi de 60% foi de faturamento superior a 10 milhões. Só 23% eram empresas de até 1 milhão de reais, né? E com relação à classificação da aderência das empresas, que é uma classificação própria da, da Sankhya, que é nesse diagnóstico inicial se vai ser aplicado, como vai ser aplicado, né, o sistema Sankhya. Eles conseguem verificar, a gente consegue verificar que das indústrias, por exemplo, houve uma paridade ali entre as empresas consideradas alta alta e baixa, que foi 40% cada um, e média 20%, né, totalizando ali os 100%. Das prestadoras de serviço que a gente analisou, a gente teve uma maior concentração nas empresas consideradas como média, que foi 63%, seguido pelas empresas de alta complexidade e 30% de baixa. E do comércio, a gente teve apenas alta e média, a gente não teve nenhuma de baixa, né? Então, só sintetizando aquilo que ficou faltando daquele slidezinho, né? Que ficou faltando, falhou o áudio. Aí, com relação às melhores práticas de curso, vou pedir perdão por ultrapassar um pouquinho o horário, né, em relação aos meus colegas, que foi só o vídeo, mas aqui nas melhores práticas, não tinha como a gente colocar esse fluxograma, que era muito extenso, ó, né? Então, a gente optou por colocar naquela forma apenas, né, de padrão, de botõezinhos, sintetizando cada um desses módulos que tem no sistema de compras. E eu acho, assim, particularmente acredito que uma das maiores contribuições do trabalho é a elaboração desse fluxograma, tanto o fluxograma para as indústrias, da aplicação para as indústrias, o fluxograma para as empresas prestadoras de serviços e o fluxograma para as empresas de comércio, né? A empresa, por exemplo, ela não tem esse fluxograma. Esse trabalho, não sei se ficou claro, mas ele é um trabalho produto do trabalho de conclusão de curso da Lorena. Ela foi me orientando do trabalho de conclusão de curso do curso de Ciências Contábeis. Todas as autoras são contadoras, tá? Então, por isso que o trabalho, eu vi que a maioria aqui dos meus colegas é focado bem em TI mesmo, né? E aqui o trabalho é focado mais na gestão, mas com a aplicação prática, né, da TI para essa eficiência na gestão. Tá? Ok, muito bem, Ana, obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, né? Vem abordando aí as práticas, né, da gestão de custos, né, com o uso de sistemas de informação e discutindo a questão do isomorfismo, né, nas organizações ou the coupling, né? Nossa empresa caminha para uma necessidade de individualização das suas práticas, né, ou adotando então as melhores práticas desses sistemas, né, transferindo aí um pouco esse isomorfismo, adequando aí a práticas que outras organizações utilizam, né? Parabéns pela pesquisa, né? É, me fica assim uma questão, acho que quando você coloca ali nessas avaliações, ela entende ali que é uma parte do universo dos clientes da Sankhya, né? Ela vem Uhum. adotando na mesma linha que outras empresas de sistemas de informação, como a TOTUS, a SAP, né? Ter ali o produto com as melhores práticas para cada segmento de mercado, né? No passado a gente tinha lá o SAP R3, né? Que era construído conforme eram 3 anos ou mais, às vezes, lá de implementação de um sistema, compreendendo todos os processos de organização, e ele ia ser feito o redesenho do sistema conforme a necessidade ali, praticamente 100% customizado, né? Depois a SAP veio com as melhores práticas, né? Soltando ali o SAP All-in-One e aí depois outros produtos, né?
relacionados ali às especificidades de nichos de mercado, acelerando os processos de implantação dentro das organizações, mas, de certa forma, também trazendo uma homogeneidade dos seus processos dentro de diversas empresas, né? Que é um pouco como você aborda a questão aí do isomorfismo, né? É, Você até coloca ali nas suas discussões, né, na questão que havendo uma necessidade, às vezes, de customização ó, dentro de uma organização em si, em que há alguma distinção no seu processo, principalmente relacionado aos processos de custo, né, da gestão de custos, as formas de apuração desses custos, dependendo aí dos tipos de produtos, né, há algumas variações de uma organização para outra, né, e aí muitas vezes há necessidade de encaminhar a matriz para que seja feita essa a customização e que seja incorporado aquela nova prática dentro do sistema, né, desse sistema e possivelmente estão disponibilizando também após aí os outros clientes, né? Como vocês avaliam essa questão, né, de a empresa ali ao incorporar essas práticas, né? Se isso poderia impactar de alguma forma, né? Trazer algum comprometimento para a competitividade daquela empresa em si, porque justamente está envolvido com a sua precificação, a forma como ela precifica os seus produtos, que forma que ela trata as oportunidades que ela tem para brigar no mercado em relação a preços, né? E a gente compartilhando em si essas práticas por meio do sistema com outras organizações, como que fica esse cenário, né? Para as organizações. Excelente, professor. Inclusive, a ideia inicial, né, no plano de congruência do trabalho dela, inicialmente a gente tinha pensado em organizacional também. Então, tentando identificar, de fato, esse possível reflexo no desempenho das organizações. Infelizmente, em virtude da limitação dos dados, a gente não conseguiu fazer essa análise, de fato, nesse impacto de implantação, antes e pós-implantação, sobre o impacto direto no resultado das organizações. Mas sob o ponto de vista da percepção, tá? E aí agora não sobre o aspecto científico, claro, com evidências, mas da percepção nossa, né, como pesquisadores, é, até mesmo da aplicação, porque a Lorena, ela hoje é uma das gerentes, né, de implantação do SANC e atua no Brasil todo. E uma percepção passada por ela, para nós, é de que até mesmo nesse processo de mapeamento, e inclusive, né, de entender qual seria a matriz de cada uma dessas empresas, em muitos momentos, esse momento de estruturação, né, de arquitetura do sistema, faz com que, na verdade, sejam revistos os processos dentro da própria empresa. Então, há também, não só do ponto de vista, né, sobre a nossa percepção, né, econômico, que possivelmente tenha, né, econômico, mas a gente não conseguiu trazer evidência nisso, fica para futuro de estudos, mas uma eficiência também a nível operacional mesmo, né? Então, no sentido de que isso possibilita até mesmo um reajuste dentro das próprias organizações dos seus próprios processos. Não, ok. Acho que é sempre uma discussão, né? As questões dessa necessidade de customização e como isso também depois é tratado dentro da própria empresa em si, a produtora, né, do software, em como compartilhar depois essas mudanças, inovações que às vezes tem de uma organização a outra, né? Então, espaço para um tempinho mais para algumas perguntas, os colegas. Mais tem uma pergunta? Bom, ok. Parabéns, Ana, pelo trabalho, né? Tá com o tempinho já estourando quase, né? Acho que a Ana também parece que tem um compromisso logo em seguida, né, Ana? Bom, acho que todos os trabalhos ali acho que são trabalhos excelentes, né? Parabéns aí a todos os trabalhos. Ele traz aí grandes contribuições para a área, né? A gente observou a discussão desde de qual a influência do uso dessas tecnologias digitais em micro e pequenas empresas, né? Em médias empresas, né? Com o trabalho trago aí pelo Wilker, né? E aí depois nós temos discussões de algumas dessas tecnologias utilizadas, né?
em empresas, como no caso da produtora de cachaça, micro e pequenas empresas, né, na utilização de sistemas e como isso tem contribuído para a evolução dessas organizações, impactando, de certa forma, ali no seu desempenho, né, nos seus controles dos processos e nas atividades em si de gestão. Né. É, entrando aí em síntese de um processo, depois, especificamente, a gente pegando o trabalho da professora Ana, né, com as suas orientandas, em avaliando em questão de um sistema de informação, um processo em si específico, né, quais são as práticas, né, então como é uma forma de contribuir com o desempenho dessas organizações, vindo a partir da adoção de um sistema, trazendo boas práticas, né, ou as melhores práticas, né, em um processo ali que seja como o de custeio e muitos outros dentro da organização, formas então que a gente vai observando como esses sistemas, essas novas tecnologias, né, vêm influenciando as organizações e auxiliando na sua evolução, nas suas práticas de gestão, né, em alcançar então seus objetivos e a partir desse também trazer inovações, né? E temos também como o trabalho do Augusto, em que, além dessas, são tecnologias que estão sendo utilizadas, né, e cada vez mais a gente, os colaboradores, né, das organizações, vêm buscando os meios, né, também de ampliar a sua produtividade, né, trazer inovação, selecionando, buscando aí a partir de novas tecnologias digitais, meios aí de contribuir com o seu trabalho e com a organização, né, mesmo que muitas vezes estejam ali ocultas aos olhos da TI, né, como ferramentas sendo adotadas, né? Então, o poder de transformação que a tecnologia, né, ao longo dos anos tem trago para as organizações e para o cotidiano como um todo, né, das pessoas, né? Então, acho que tem um relacionamento em todos os trabalhos aqui interessante, né, que foram apresentados, né? Tem aberto aí se tiver alguma pergunta, alguma colocação, a todos aí que estão participando, fiquem à vontade. Eu acho que não, professor. Eu só gostaria de ressaltar que no chat está o link para avaliação da sessão. Então, caso vocês tenham checado aqui, nós encaminhamos a avaliação. É muito importante que vocês participem. Isso, bem lembrado, Débora. Parabéns, professor e Débora, né, pela organização. Obrigado pelos comentários, os demais colegas também, a professora Miriam também está aí. Muito obrigado aos professores. Ok, muito obrigado. A professora Miriam chegou, acho que eu vi ela depois, que ela acessou um tempinho depois ali. Obrigado pela participação. Obrigada, professor Ricardo. Eu acho que só ficou um destaque, né? No tempo, mas dois dos artigos aqui já foram direto para o fast track. O artigo do Excelente, né? Matheus e o artigo da Beatriz. Então, parabéns aos autores, né? Uma conquista e tanto, né? Uma Com sessão muito certeza. boa. Uhum. Excelente. Bom, parabéns a todos, né? Continuamos aí nas últimas horas, né, do SEMEAD, caminhando aí para o final, mas temos bastante atividades ainda até o final do dia, né? Muito obrigado aí a participação de todos, pelas contribuições, né? E lembrando aí da gente fazer as avaliações que são solicitadas, né? Grande abraço a todos. Um abraço, até mais. Obrigada.